um assunto que permeia o fandom do mangá de Hunter x Hunter é uma possível luta entre Kurapika e o quarto príncipe Serenity. A gente sabe que o último integrante da tribo curta tem um ressentimento gigantesco e sede de vingança contra o príncipe, visto que é ele quem possui os olhos escarlates que o Kurapika tanto deseja recuperar, né? Pensando nisso então, a ideia desse vídeo aqui é imaginar o cenário e como vai ser uma possível luta ou até mesmo provável entre esses dois personagens tão populares de Hunter x Hunter logo depois da vinheta. Assunto quente aqui pra gente trazer pra vocês, com grandes possibilidades, principalmente se você é fã de Hunter x Hunter, né? Sabe o quanto a gente curte aqui teorizar sobre Hunter x Hunter, o próprio fandom também curte bastante. Então se você é novo, tá chegando aqui no canal, galera, se inscreve pra não perder nada, temos muito conteúdo. Arrisco até dizer aqui, né, que a nossa maior audiência aqui entre os vídeos são os vídeos de Hunter x Hunter. Então se inscreve aí, deixa o seu like também para quem é das antigas, quem tá chegando agora, que são ótimas formas aí de você apoiar o canal juntamente com o recurso aí do Hypar, né, que o YouTube tem colocado aí para os canais, né, conseguirem ter maior visibilidade, né, é uma ótima possibilidade aqui. E falando justamente em possibilidades, galera, a gente preparou para vocês aqui 3 cenários com 3 contextos diferentes de como que esse confronto pode acontecer, tá? A gente vai comentar aqui sobre essas possibilidades e aí lá no final do vídeo a gente traz aí para nós, né, na minha opinião e depois na opinião do Bruno, qual que a gente acha individualmente que seja a mais viável, né, ou aquela que de fato irá acontecer. Começando então aqui, galera, na primeira possibilidade que pensamos, seria num contexto de X1, em que o Kurapika, tendo acesso ali de repente ao acervo, né, onde estão os olhos escarlates do Serenity, num ato de fúria, ele usar todas as suas habilidades, né, ele daria o máximo para tentar matá-lo, ou até numa possibilidade ali com o objetivo de proteger o príncipe Wobble, partindo de repente de um ataque do próprio Serenity, seria esse o confronto, né, num X1, somente o quarto príncipe versus aí o Kurapika. E nesse X1 aqui, eu apostaria no Kurapika usando o Imperial Time o tempo todo, sem se preocupar com consequência de nada. A gente sabe que quando entra nesse modo, ele reduz muito seu tempo de vida, mas assim, de uma forma muito drástica. E pela sede de vingança, o Kurapika nem ia se importar nem um pouco, né, em perder esse tempo de vida, visto que o objetivo final dele seria recuperar os olhos do seu clã. Então assim, ele basicamente seria uma luta que mesmo com a vitória do Kurapika caminharia para uma morte até breve dele, né? Porque pelo tempo que ele de repente ficaria lutando com o príncipe Serenity, como a gente sabe, ele também é muito forte. A gente até pode falar já para vocês, explicar um pouquinho a besta de Nen que ele tem, fora outra criatura também que ele tem ali, que tá com ele, né? Como são criaturas poderosas, o Kurapika tem que dar muito de si para vencer ele no X1. E se acabar empurrando ele então para chegar ali ao Imperial Time o máximo de tempo possível, levaria ele a um fatídico fim. Eu acho isso até um pouco mais viável, acho sim que ele poderia proteger o príncipe Wobble, mas é meio difícil a gente ver o Serenity indo na linha de frente e matar o que é considerado o príncipe mais fraco, né? E ainda nesse cenário, galera, uma possibilidade também muito dificultosa ali, né, para o próprio Kurapika, seria de que, ao lado, né, a favor do próprio príncipe, ele tem ali a besta, né, que foi um presente do pai do rei de Kakin, e ele também tem uma própria besta dele. Então seria, teoricamente ali, né, não seria um justo X1, seria o Kurapika versus o Serenity, mais as duas bestas que estão a favor dele. E considerando também, galera, lembrando que o príncipe de Serenity, fisicamente, ele também é muito forte, né? A gente já viu o Kurapika lidando bem, né, contra adversários assim, o próprio exemplo do Voguin, né, que era um dos mais fortes ali a nível de força bruta, mas tem isso, né, o Serenity, ali um gênio ali como usuário de Nen, mas, né, essa aptidão física que ele tem e as duas bestas. Então, já dando um spoiler para vocês aqui em relação às outras possibilidades, essa seria a possibilidade mais difícil, né, em relação ao Kurapika ter de vencer o quarto príncipe. Já a outra possibilidade equilibra um pouco o jogo, né, desse que o Gustavo falou, já que a gente pensou numa batalha conjunta formada por uma dupla improvável entre Kurapika e Hisoka. Pensando ali que, ao ver o príncipe Serenity, o Hisoka teria um despertar muito grande de sede de sangue quando visse ele. E com isso, então, o Kurapika topar uma aliança, sabendo que o Hisoka também quer acabar com o Genin Ryodan. Então eles meio que se ajudariam ali. Hisoka doido para lutar com o Serenity, o Kurapika também querendo se vingar dele, o Kurapika também quer se vingar da Genin Ryodan, Hisoka sendo perseguido pela Genin Ryodan. Os dois têm muitos pontos que podem levar eles a uma provável aliança.
Vale lembrar que o Hisoka já se aliou sim, né, aos nossos protagonistas, não ao Kurapika especificamente, mas ele já chegou a se aliar ao Gon e o Killua quando eles estavam lá em Grid Island, né, no jogo, aquele jogo de voo queimada brutal, eles acabaram se aliando, então eu não descarto não, acharia bem provável o Hisoka se aliando ao Kurapika e formando uma batalha mais equilibrada, né, até porque até mesmo o porte físico do Hisoka e do Tsunade é bem semelhante. Ficaria curioso para ver os dois numa batalha corpo a corpo, ali, trocação de golpes, enquanto o Kurapika lida com as bestas, e sim, seria algo bem interessante de ler, sim. E até você tocando nesse assunto, né, de repente o Hisoka partindo para cima do Serenity, acredito também que a gente veria um Kurapika mais no suporte ali, tentando lidar contra as bestas, né, sendo duas ali, justamente para que na trocação ali, até o próprio Hisoka usando a Bunjigan, até eles se ajudando ali, alternando, né, os seus ataques ali, mas vejo muito mais o Hisoka no corpo a corpo contra o Serenity e, de repente, o Kurapika tentando lidar ali até com as magias, né? O poderio ofensivo das próprias bestas. Essa seria uma possibilidade um pouco mais equilibrada, galera, que, de repente, se acontecer, é uma possibilidade do Kurapika sair vivo desse confronto. E antes da gente ir para a nossa última possibilidade, mais uma bem provável de rolar também, vamos aqui passar uns recadinhos para vocês. E para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, fortalecer o fã de Hunter x Hunter e aumentar aqui nosso número de inscritos vai ajudar muito a gente. Deixar o like e hypar o vídeo, que ajuda a gente ainda mais, dar um plus no Help aqui para nós, e ajudar a se tornar um membro aqui do canal. Nós temos um clube de assinaturas aqui do YouTube mesmo, clicando em Seja Membro você vai conhecer e ver que tem vários planos acessíveis para vocês, que vão ali de valores mais baixos até uns um pouquinho mais altos, mas todos bem acessíveis. Qualquer contribuição ajuda o canal a continuar sobrevivendo. E para expandir ainda mais seu apoio, nós estamos em outras redes sociais. Se você pesquisar em qualquer rede, lá no TikTok, no Instagram, por exemplo, a gente está como Resenha no Jutsu. Jogou isso lá, você vai nos achar. E no Instagram, semanalmente, a gente ainda coloca a nossa agenda de vídeos aqui para vocês, com os temas dos vídeos que vão sair aqui no canal. Pela nossas stories do Insta, que você vai saber o tema de vídeo abordado por nós aqui, beleza, galera? Então não perde tempo, segue a gente lá. É isso, galera. Então chegamos aqui à hora de comentar sobre a terceira e última possibilidade de confronto aí, né, num cenário ali entre Kurapika versus Serenity. Esse seria ali, né, uma possibilidade ali com uma batalha conjunta também, só que com uma aliança com outro príncipe e a sua respectiva besta de Nen, né? Seria mais focado no contexto ali da guerra de sucessão de Kakin, em meio a esse todo Battle Royale que tá acontecendo, né? Todo mundo contra todo mundo, algumas alianças sendo feitas, muita politicagem por trás, e aí o Kurapika e mais um dos príncipes faria essa dupla ali contra o Serenity e as suas bestas de Nen, né? De repente o Zanglei ou algum outro príncipe faria muito sentido, galera, pelo momento e todo o envolvimento que o Kurapika está neste momento no navio baleia. Nossa, essa possibilidade dá para enxergar bem porque ele tá se fazendo várias alianças, né? E eu consigo ver, por exemplo, o Zanglei dando umas moedas mais fortes pro Kurapika, por exemplo, ter um upgrade no seu Nen, até mesmo usar guardas que usam Nen ali, né, como uma forma de ser um escudo ali, ou bucha de canhão mesmo pro Kurapika. Então essa aliança aqui é provável sim, e já posso até passar para o nosso próximo tópico, né, de achar qual que é a possibilidade mais provável, e eu acho que é essa aqui. Eu gostaria muito de ver o Kurapika no X1 com o Serenity por todo o histórico, mas pensando na lógica, faz mais sentido o Kurapika se aliar a um príncipe, até por tudo que eles estão vivendo esse momento juntos aqui. Acho que isso pode acontecer, e a quem sabe no futuro ele não se alia ao Hisoka, mas para enfrentar Guerei e Rodan ao invés de Serenity, visto que o Serenity e o Hisoka não tem tanta ligação assim, por isso eu fico apostando aqui nessa aliança com algum príncipe, a besta de Nen, pra equiparar o jogo contra o Serenity. Galera, dando a minha opinião aqui, eu também vou muito com a opinião do Bruno aí. Eu acho que a terceira possibilidade é a mais viável, até por questões ali de contexto atual, né? O Kurapika tá muito mais envolvido ali na trama da Guerra de Sucessão, muito próximo a alianças com outros príncipes e até trazendo um porquê do não, de repente, o cenário da aliança do Hisoka, até muito por conta do próprio envolvimento dele atual ali, né, na guerra ali interna dele contra a Guenei Rodan, né, ele tá sendo perseguido, ele tá perseguindo, então a gente tá com tramas um pouco distintas ali, né, apesar de objetivos meio similares deles, mas eles estão ocupados com frentes diferentes, mas eu confesso que para mim o cenário que eu mais gostaria de ver, né, que seria um cenário mais poético, seria o número 1, a possibilidade 1 ali, que seria o X1, né, meio que assim, ele meio que fazendo a The Last Dance dele, sabe, ele se sacrificando, conseguindo matar o quarto príncipe, o Serenity, né, e conseguindo
de repente se livrar ali, né, dele sendo um malfeitor por tudo que acabou colaborando ali, né, com o massacre do clã dele, né? Meio que assim, como se fosse um último ato, né? Tentar recuperar os olhos. Provavelmente Kurapika morreria nessa, né? Mas ele conseguiria meio que vingar, né? Tudo aquilo que foi feito com o clã dele como um último ato. E de repente seria algo meio que assim, como se o próprio Serenity tivesse vencido o Battle Royale, ele seria o rei, mas o próprio Kurapika daria sua vida, né? Meio que tentando livrar, de repente, num cenário ali, o próprio príncipe Obol, né? Mas com foco ali nos Olhos Escarlates. E aí, nessa, o Kurapika acabaria morrendo, mas eu acho muito difícil, galera, esse cenário acontecer, mas seria o meu preferido. Mas, respondendo de fato, né, ao que a gente havia proposto aqui no começo, eu acho que a mais viável, né? O cenário mais viável é o terceiro que a gente pensou. Seria Kurapika, mais um ou de repente dois ali príncipes versus o Serenity. E vocês, galera, qual o cenário mais provável que vocês acham que vai rolar? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês, o 1, o 2 e o 3. E se quer mais vídeo de Hunter x Hunter, vai aqui do lado conferir essas indicações que a gente faz muito conteúdo bom de Hunter x Hunter relacionado ao mangá e ao anime também. Mas valeu por ver esse vídeo aqui e até o próximo. Tchau! Valeu, galera!